Mateus 14:30 diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo. Quem foi que teve medo reparando na força do vento? Quem está ligado aí? Deixa eu ver. O Pedrão. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, afundar, gritou: salva-me, Senhor. Aleluia, aleluia. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Então, irmãos, presta bem atenção aqui. Essa história, ela está localizada entre duas histórias muito importantes na Bíblia. Ela está localizada entre a multiplicação dos pães e a libertação do gadareno. Então são duas coisas muito importantes na Bíblia, porque mostram Jesus como Deus. Só Deus poderia multiplicar os pães e alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Quem está comigo aqui? Só Deus. E só Deus poderia libertar um homem, aquele gadareno ali, que estava completamente escravizado, morava em sepulcros, um homem tão sofredor, tão escravizado por demônios. Só Deus poderia libertá-lo e transformar a vida dele. Quem está comigo aqui? E só Deus poderia andar sobre as águas. Só um homem andou sobre as águas, Jesus. E depois o Pedro andou um pouquinho também, porque ele é Deus, não é? Então essa história está localizada aqui. Ela é muito importante, essas 3 histórias, porque revelam Jesus como Deus, não é? Então, deixa eu só te situar aqui. Então, logo depois da multiplicação dos pães, então Jesus sobe no monte para orar. Ele fala assim para os discípulos: olha, atravessem para o outro lado do mar da Galileia. Por quê? Porque do outro lado era a missão gadareno. E aí ele então sobe no monte para orar. Eu imagino que Jesus estava ali orando, claro, orando porque ele era homem e ele tinha acabado de fazer um grande milagre, as pessoas queriam fazer dele rei. Ele estava orando sobre isso também, não é? Aquela tentação de se exaltar como homem, ok? Mas também ele estava orando, eu creio, pela missão gadarena. De alguma forma, Jesus já sabia, mesmo sendo homem, que ele ia para uma grande batalha espiritual. Ele não libertou apenas um homem. Nós sabemos que através do gadareno, o evangelho entrou nessa Decápolis, 10 cidades do Império Romano, através desse homem chamado aí, o gadareno, que a gente não sabe o nome dele. Então, eu penso que Jesus estava ali fazendo uma batalha espiritual por essa missão, não é? Até o Marcão um dia falando aqui, eu achei interessante, ele disse que aquela tempestade foi incomum, não era uma tempestade de Deus, e não era uma tempestade natural, era uma tempestade para impedir que os discípulos chegassem em Gadara. Então eu penso que Jesus estava fazendo batalha espiritual no monte. Agora presta bem atenção. Então Jesus desce do monte, já está começando a escurecer, os discípulos já partiram, a Bíblia diz que eles já estão na metade do caminho, e começa aquela tempestade, e aí Jesus vai se aproximar do barco, andando sobre as águas, 3 horas da manhã, o texto diz. Quem está entendendo que está muito escuro, e uma escuridão terrível, e uma tempestade terrível, e Jesus vai se aproximando daquele barco nessa situação, não é? E aí a Bíblia diz que os discípulos estão apavorados, já estão apavorados por causa da tempestade, por causa da escuridão. Apesar de serem homens, pescadores, experientes, eles estão vendo que aquela tempestade é muito terrível. Então eles já estão apavorados, aí aparece Jesus andando sobre as águas, eles não conseguem discernir direito o que é que está acontecendo, eles pensam que é um fantasma e começam a gritar desesperados, pensando que era um fantasma. Aí Jesus grita de lá: não tenham medo, sou eu. Aí o Pedro, agora presta bem atenção, irmãos, o Pedro representa aqueles que estão perdidos dentro do barco da religião e da falsa segurança. Presta bem atenção nisso. Por que eu estou te dizendo falsa religião? Porque o Pedro já está seguindo Jesus, ele já está seguindo Cristo, ele já é um cristão, mas ele está ali dentro do barco, perdido na escuridão, apavorado, sem nenhuma perspectiva. E aí, irmãos, ele fala para Jesus: se é o Senhor, manda eu ir aí ter contigo, andando sobre as águas. Jesus diz para ele: vem. E o Pedro então desce do barco e começa a andar sobre as águas. Agora preste atenção, no meio do caminho nós sabemos, ele começa a afundar, e Jesus prontamente estende a mão e segura. Agora olha a cena final é Jesus
do lado do Pedro, voltando para o barco, tranquilos, andando sobre as águas. Eu não consigo imaginar Jesus carregando o Pedro em cima dele. Não, Jesus tira o Pedro de dentro da água, que estava morrendo afogado, desesperado, e ele começa a andar do lado de Jesus, e a Bíblia diz então que eles entram no barco, os dois, e quando eles acabam de entrar no barco, a Bíblia diz que o vento cessou. E os discípulos disseram: uau! Todos eles, verdadeiramente és o Filho de Deus. Agora, o que aconteceu aqui? Agora você tem que entender isso. O que aconteceu? Então, olha só, Jesus salvou Pedro da morte. Quem tá comigo? Ele salvou Pedro de morrer. Agora ele entra no barco da vida do Pedro. Quem está entendendo que Jesus agora está dentro? Eles estavam ali servindo a Jesus num cristianismo sem Jesus, um barco sem Jesus. Um barco, o cristão que não confia em Jesus. Aí o Jesus então entra no barco. Diga comigo, Jesus salvou da morte. Diga comigo, Jesus entrou no barco. Agora não tem mais religião, não tem mais falta de confiança. E a outra coisa que aconteceu, o Pedro e os seus companheiros testificaram que Jesus é Deus, porque só Deus pode fazer isso, só Deus pode violar, vamos dizer assim, as leis da natureza. Jesus andando, um homem andando sobre as águas, só Deus pode fazer isso. Eles dizem, o Senhor é Deus. O que significa isso que Jesus fez? Salvação, ok, queridos? Isso é salvação. Então Jesus salvou da morte, Jesus entrou na vida deles, Jesus se tornou Deus deles completamente, o Deus dentro deles agora. Como é que é o nome disso? Diga bem forte, como é que é o nome disso? Salvação.